A paz do Senhor Jesus. Semana passada nós falamos sobre amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E hoje nós vamos falar as evidências de um coração que ama a Deus com essa proporção. Nós precisamos, queridos, amar a Deus não apenas assim com sentimento ou às vezes com declarações, com palavras. Nós precisamos de um compromisso profundo que envolve todo o nosso ser, né? O coração, a mente, a alma e os nossos esforços também, que vai envolver até a nossa rotina, os nossos hábitos, a nossa vida toda vai refletir se realmente a gente leva Deus a sério, se Deus está em primeiro lugar na nossa vida. E nós vamos conferir, com a graça de Deus, as marcas, as evidências de um coração que realmente ama a Deus nessa intensidade, se realmente a gente está buscando amar a Deus de uma forma completa e integral. E a primeira questão que a gente deve observar é a questão da obediência aos mandamentos do Senhor. Ele mesmo fala em João 14, 21, que quem ama ele obedece a palavra dele. Então a obediência, ela vai revelar se um coração realmente é rendido a Deus, se o coração realmente é rendido à vontade de Deus. É a obediência à palavra do Senhor. Porque nós não podemos só ler a palavra, mas nós temos que ser praticantes da palavra, como ensinou Tiago. Então, a obediência à palavra de Deus, ela é uma marca de um coração que realmente ama a Deus sobre todas as coisas. Uma outra questão também é o desejo pela presença de Deus. Salmo 42, 1 fala assim: como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. Então, uma pessoa que leva Deus a sério, ela tem desejo pela presença de Deus, né? É um cristão que ama estar com Deus, ama a oração, ama a palavra, ama a igreja do Senhor. Ele tem prazer por tudo aquilo que envolve Deus, a presença de Deus, do Espírito Santo. Então a vida dele é permeada, né? Lembra que eu falei no vídeo passado que nós nascemos para orbitar em volta do amor de Deus. Então Deus, ele tem que ser o eixo da nossa vida e nós vivermos em torno de Deus e em torno de tudo aquilo que nos remete a Deus, que é a palavra, a comunhão, a igreja, o amor ao próximo, o serviço, né? E outras manifestações da nossa vida. Uma outra questão também é o amor ao próximo. Em 1 João 4,20 diz assim, ó: se alguém declara, eu amo a Deus, porém odeia seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não enxerga. Então o amor ao próximo também é uma evidência de um coração rendido a Deus. O amor a Deus, ele vai refletir como a gente ama as pessoas. O amor ao próximo é a prova de um amor genuíno por Deus. Porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. E a partir desse momento que nós somos reconciliados com Deus, que a gente recebe o amor de Deus, que esse amor é derramado nos nossos corações, a primeira coisa que acontece, a gente começa a se amar. Sim, a gente começa a se amar e por receber o amor de Deus, a gente se ama e consegue transmitir esse amor para as pessoas também. Então a Bíblia fala ainda que aqueles que amam são nascidos de Deus, né? Então o amor ao próximo é uma evidência de um coração rendido a Deus. Uma outra questão também é a vida de santidade e arrependimento. 1 Pedro 1,16 diz assim, ó: porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Queridos, um coração que ama a Deus não se conforma com o pecado, mas ele busca viver em santidade dia após dia. É como se a gente sempre estivesse ali conferindo a nossa vida, né? Vendo se está correspondendo com o que as escrituras estão dizendo, e o Espírito Santo vai nos convencendo de situações, de hábitos, de atitudes, de pensamentos, de sentimentos que não correspondem ao padrão que é tão elevado, né? O padrão de Deus. Então, a Bíblia fala também que sem santificação ninguém verá o Senhor. E
sem a santificação, que é a separação do mundo, né, para viver para Deus, uma vida separada das práticas do mundo, dos hábitos do mundo, a pessoa que ela não tem essa prática, ela não vai ver o Senhor, ela não vai chegar aos céus. E ela também não vai ver Deus aqui nessa terra. Quando fala que não vai ver o Senhor, também é nessa dimensão, que ela não vai ver a mão de Deus operando na vida dela. Porque o nosso Deus, ele é santo. 3 vezes santo, né? A Bíblia fala santo, santo, santo. E o Espírito de Deus, o nome já diz Espírito Santo. Então, sem uma separação, sem uma consagração, sem um viver separado do mundo, nós não temos como ver a presença, o agir de Deus na nossa vida agora e também na eternidade. Uma outra questão também é a confiança em Deus. Hebreus 11:6 fala assim, ó, que sem fé é impossível agradar a Deus. E para mim a definição de fé é confiança. Então é uma fé inabalável, mesmo em tempos difíceis, em situações adversas. Quando nós amamos a Deus com todo o nosso ser, a confiança ela é uma consequência, porque na realidade o que acontece é uma dinâmica. Eu conheço a Deus, eu começo a amar a Deus mais e mais e também a confiar em Deus. Então é uma sequência, né? A gente vai conhecendo, a gente vai amando e vai confiando. Então é uma fé, uma confiança inabalável, mesmo quando tudo ao redor à nossa volta diz que não. Mesmo quando situações adversas, desafiadoras vêm para a nossa vida, porque todos nós passamos por isso. Jesus fez uma promessa, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Alguns completa, né? E vós vencereis. Isso não está na Bíblia, mas não deixa de ser uma realidade. Porque se a gente confia em Deus, se a gente olha para Cristo, assim como Cristo venceu no poder do Espírito Santo, nós também, com a graça de Deus, com a presença dele habitando em nós, nós temos o quê? Nós temos ferramentas para vencer também. Uma outra questão também de um coração rendido a Deus é a alegria em servir a Deus. Essa pessoa ela tem prazer em servir a Deus. Salmo 100, verso 2 diz assim, ó, sirva ao Senhor com alegria. Então é uma pessoa que ela serve a Deus com alegria, ela trabalha para Deus com alegria, ela vive com alegria. Ela tem a alegria do Espírito Santo de Deus e para ela as coisas de Deus, a obra de Deus, o reino de Deus não é um peso, é uma alegria, é um privilégio servir ao Senhor, né? Assim, estar envolvido em tudo aquilo que nos remete a Deus. E uma outra questão também é um desejo de compartilhar Jesus, é um desejo de compartilhar a nossa fé. Quem ama a Deus quer que os outros também amem, quer também que os outros conheçam o Senhor. Então, nessa manhã, né, que eu tô gravando esse vídeo, que a gente possa pedir, queridos, essa graça para Deus, porque até para amar a Deus dessa forma, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, que a gente venha ter consciência que o nosso amor por Deus, que as nossas afeições pelo Senhor, ela pode aumentar, ela pode evoluir, ela pode se aprofundar. E se a gente sente que ainda não está no nível que a gente gostaria, a gente sente que tem mais de Deus para nossa vida, que nós venhamos orar sobre isso, falar com o Senhor sobre esse desejo de conhecê-lo mais, de amá-lo mais, de servi-lo de uma forma melhor. E com certeza o Espírito Santo, com os meios da graça de Deus, ele vai aumentar esse amor por Deus. Amém? Que Deus muito vos abençoe em Cristo Jesus.